Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa crítica, e que crítica? É uma análise do adventismo do século XIX que é bem devastadora. E o mais interessante, ela não vem de fora, de inimigos da igreja, não. Ela vem de dentro. A gente vai olhar para um documento que usa termos fortes como jugo de escravidão e fala de uma suposta apostasia que teria sido confessada, pasmem, pela própria liderança. Então, vamos lá, vamos entender essa história. Olha só com que força o texto já começa. A crítica que a gente está vendo aqui abre com essa frase de um membro da igreja: um jugo de escravidão. Pensa nisso. Em vez de sentir a liberdade da fé, a pessoa sentiu um fardo, um peso esmagador. E é exatamente esse o coração do argumento todo. É um ponto de partida que, nossa, já diz muito sobre o clima da época, né? Ok? Então, qual é a ideia principal aqui? O argumento é o seguinte: o sistema adventista da época, em vez de trazer paz, estava na verdade criando um ambiente de medo, de dúvida. E o que é mais chocante, segundo o autor, é que esse sentimento não ficava só com os membros da base, não. Ele subia e chegava lá no topo, nos líderes mais importantes da igreja. E para sustentar esse ponto, o autor não usa qualquer fonte. Ele vai direto nos escritos de ninguém menos que Ellen White, a profetisa do movimento. Ele aponta que ela mesma descreveu a escuridão espiritual que o marido dela sentia e até o medo que ela tinha de perder a própria fé. Aí a pergunta que fica no ar é meio óbvia, né? Se a liderança se sentia desse jeito, imagina como não ficavam os fiéis. Bom, a partir desse ponto, o texto começa a apresentar o que seriam as provas. São várias cartas, testemunhos de ministros, de membros, gente que se sentia de fato aprisionada. Vamos dar uma olhada no que essas vozes, que o autor chama de vozes do cativeiro, tinham a dizer. Essa primeira citação já mostra o peso de se ter uma opinião diferente. A prisão não era só de ideias, de teologia, era uma prisão social. Imagina o medo de ser olhado pelos amigos, pela comunidade, como alguém caído da graça. Isso era uma corrente muito poderosa que prendia as pessoas, muitas vezes contra o que elas realmente acreditavam. Agora, olha essa outra perspectiva. Vem de um ministro, o W.C. Gage. Ele diz que essa cultura de medo estava fazendo a igreja se tornar uma, e a palavra que ele usa é forte, denominação de hipócritas. Basicamente, a confiança já era. É um retrato bem duro de uma crise de integridade, e vindo de alguém de dentro. E a coisa sobe de nível. A crítica aqui atinge o topo mesmo. Uriah Smith, que era uma figura super importante no começo do adventismo, acusa a liderança de ter medo. Medo de quê? Medo de livre pensamento e livre discussão. Para ele, isso era simplesmente uma vergonha e desgraça para o movimento. Ok, agora o foco se expande um pouco. Não estamos falando só de sentimentos individuais aqui e ali. O texto argumenta que isso era uma tendência, um verdadeiro êxodo, sabe? Uma saída em massa das mentes mais brilhantes, mais influentes da igreja. A alegação é séria. A igreja estava perdendo o que tinha de melhor. E a escala desse problema, segundo o autor, é chocante. A estimativa que ele apresenta é que de 1/3 a metade de todas as pessoas que se juntavam ao movimento, no fim das contas, saíam. É um número muito, muito alto. Isso prepara o terreno para a gente ver quem exatamente estava indo embora. Então, vamos ver quem eram essas pessoas que estavam saindo. A lista que o texto apresenta começa com os próprios pioneiros, Cook e Pramble, e continua com gente de peso, como Moses Hull, que era tido como o orador mais capaz deles, e vários outros líderes regionais. A mensagem que o autor quer passar é clara. As rachaduras estavam surgindo na base, na fundação da igreja. E essa crise não era só no campo espiritual, era também uma crise intelectual. O texto faz questão de destacar que os 3 primeiros diretores do principal colégio adventista, todos eles abandonaram o movimento. Isso sugere, um conflito bem sério entre o sistema de crenças da igreja e a busca intelectual, a busca pelo conhecimento. Para fechar essa lista, o autor menciona o que era tipo a joia da coroa da igreja, o sanatório de Battle Creek. Lá, uma série de médicos e administradores também acabou perdendo a fé. A conclusão que o texto nos leva a tirar é que nas 3 áreas mais importantes, pioneirismo, educação e saúde, a igreja estava vendo suas mentes mais brilhantes irem embora. E tudo isso nos leva a um ponto que é quase um paradoxo. O autor defende que todo aquele legalismo rígido da igreja, que em tese deveria fortalecer a fé das pessoas, estava na verdade fazendo o contrário. Em vez de criar fiéis devotos, o sistema adventista estava, ironicamente, fabricando céticos e infiéis. Olha só esse testemunho, pessoal, que ilustra essa teoria perfeitamente. Para essa pessoa, Milton Gowell, crescer na igreja foi uma experiência focada no fazer.
Era tudo sobre regras, ações, o que podia e o que não podia. Mas e o crer? A parte da graça, da salvação, isso ele diz que não se lembra de ter ouvido. Esse foco total nas obras acabava deixando um vazio espiritual que para muita gente era preenchido pelo quê? Pelo ceticismo. Aí o autor amplia o argumento. Ele diz que o caso adventista não é uma coisa isolada, não. Ele coloca o adventismo ao lado de outros sistemas religiosos que, na visão dele, seguem o mesmo caminho. Começam no fanatismo e na superstição e levam direto para o ceticismo e a infidelidade. É como se fosse uma reação natural, quase que inevitável, a esse tipo de sistema. E agora a gente chega no que talvez seja o clímax do argumento. O autor vira o jogo e usa as palavras da própria profetisa da igreja, Ellen White, para provar o seu ponto. A ideia aqui é mostrar que a crítica mais forte, a mais demolidora, não vinha dos inimigos da igreja, vinha de dentro dela mesma. E aqui o contraste é gritante. De um lado você tem a imagem que a igreja projetava, né? Somos o povo escolhido de Deus, puros, diferentes. Do outro lado, a realidade interna, descrita pela própria Ellen White com as palavras: o Espírito do Senhor está morrendo na igreja. É essa contradição gigante que serve de base para o argumento final do texto. E a própria Ellen White, segundo os escritos dela citados aqui, teria falado sobre essa verdade terrível, que o povo de Deus tinha se conformado com o mundo, que já não havia uma distinção de verdade. A única diferença era só no nome. E a coisa fica ainda mais pesada. Falando a sede da igreja, lá em Battle Creek, a citação atribuída a Ellen White é fortíssima. Ela teria dito que podia apontar famílias ali que eram tão corruptas como o próprio inferno, que a corrupção estava proliferando por toda a parte, bem no coração do movimento. E para fechar, uma estatística vinda da própria profetisa. Ela teria admitido que nenhum em cada 20, isso é menos de 5% dos membros, estava de fato vivendo os princípios da fé. Essa seria, então, a confissão final de que a igreja, por dentro, era muito diferente daquilo que ela dizia ser por fora. Então, no fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta bem forte, né? O argumento que a gente viu se apoia totalmente nas tensões internas, nas dúvidas da própria liderança e principalmente nas confissões da profetisa. Isso tudo nos força a pensar sobre essa diferença que às vezes existe entre a imagem pública de um movimento e as suas crises internas. Fica a pergunta: o que acontece quando as palavras que foram feitas para construir uma fé acabam se tornando a ferramenta mais poderosa para questioná-la? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar.